Eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus e nós vamos para o capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Daremos sequência à série de mensagens no Evangelho de Mateus e uma correção a ser feita no nosso boletim. Está a informação de que eu iniciaria hoje a série de mensagens. Na realidade, eu já iniciei, só esta observação. Então, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12, nós vamos dar sequência e desta feita nós vamos encontrar a narrativa que descreve, relata o lugar do nascimento do Rei Jesus e tudo aquilo que aconteceu no decorrer deste importante e histórico, certamente o maior acontecimento histórico para a humanidade, para o universo. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades, entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Santa Palavra. Nós reconhecemos que este é um ponto importante desta reunião de adoração e exaltação à pessoa de Jesus Cristo, porque este é o momento da profecia. É o momento onde abrimos as Escrituras e ouvimos a Tua voz, porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós suplicamos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito. Nós suplicamos, ó Senhor, o entendimento necessário para que estas verdades reveladas e lidas encontrem guarida, encontrem um lugar todo especial em os nossos corações. Dá-nos graça, Senhor, que esta abundante graça que revelastes a nós em Jesus, inunde o nosso ser, preencha o nosso coração e também alcance graciosa e favoravelmente aqueles que aqui estão e que ouvirão a respeito do Rei Jesus. É no nome dele que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. A sequência da narrativa do Evangelho de Mateus, ela é importante e ao mesmo tempo ela segue uma linha lógica acerca daquilo que introdutoriamente nós falamos quando iniciamos o estudo deste Evangelho. Mateus tem uma preocupação toda especial de mostrar aos judeus que Jesus Cristo, de fato, é o Rei, o Messias prometido ao povo
e que ele veio no tempo certo, e que ele, sendo Emanuel, o Deus conosco, encarnou, e de maneira especial a sua história marcou e ainda hoje marca a humanidade. O que nós percebemos depois do relato do nascimento de Jesus, que foi uma obra maravilhosa da parte de Deus, miraculosa, quando ele foi gerado no ventre de Maria, sua mãe, de forma sobrenatural, quando o Espírito Santo a envolveu e gerou em seu ventre, sendo ela ainda virgem, o ente santo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. A sequência nos mostra então o que ocorre quando Jesus Cristo nasce. Percebam que a descrição, o relato, a narrativa do evangelista Mateus mostra que o nascimento de Jesus foi algo extremamente diferente. Não no que diz respeito à forma como ele nasceu, porque ele nasceu da maneira como todos nós um dia nascemos, mas tudo aquilo que envolveu e a forma como o mundo recebeu e as reações nós vamos perceber quando mergulharmos mais no texto e percebermos ou notarmos que a sua chegada ao mundo trouxe conturbação, trouxe espanto e ao mesmo tempo alegria e devoção, trouxe uma situação de medo, de temor e ao mesmo tempo de alegria, de regozijo e de um cumprimento profético de uma esperança aguardada pela humanidade a respeito de um rei que viria para governar com justiça, com equidade, para redimir de fato o homem de seus próprios pecados. Então, olhemos para o texto mais uma vez e agora nós vamos acompanhar e vamos fazer como de costume e entender primeiro as suas nuances históricas e geográficas desta narrativa, para ao mesmo tempo então fazermos as devidas aplicações para os nossos dias. Primeiro nós vamos ler o versículo de número 1. No versículo de número 1, inicialmente, nós já encontramos a descrição de onde Jesus nasceu. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então Mateus, ele narra e registra que Jesus nasceu em uma cidade. Esta cidade se chamava Belém. Antigamente era conhecida como Efratá, e esta cidade tinha por nome Efratá, ou posteriormente Belém, dada a sua riqueza, dada a sua fertilidade na terra. A terra era muito fértil, de modo que a palavra Belém quer dizer casa de pão. Era um lugar pequeno, mas era um lugar de muita prosperidade, no sentido de que a terra, ela produzia frutos e alimentava o povo daquela região. Jesus nasce em Belém, da Judéia. Então, há aqui uma informação específica de que ele não nasceu em outra cidade, que na região da Palestina se chamava Belém, mas ele nasceu na cidade de Davi. Esta informação ela é importante porque Mateus ele liga o nascimento de Jesus à região, ao lugar, ao local específico onde também nasceu o rei Davi e onde Davi mesmo tinha sempre uma lembrança nostálgica da sua pequena cidade. Só para a gente lembrar, foi justamente em um contexto em que Davi estava acuado, ele estava perseguido, ele estava em guerra, que o segundo livro de Samuel registra lá nos fins dos dias do rei Davi, que ele então, os filisteus haviam dominado Belém, os filisteus estavam naquela cidade, e Davi então, como que numa lembrança poética e nostálgica, ele diz: que me dera beber do poço à porta da minha cidade natal. E o registro diz que dois daqueles 30 valentes do rei, eles então saíram sem que o rei soubesse,
Eles entraram na calada da noite, eles tomaram daquela água e eles levaram para o rei. E o rei ficou tão espantado com tamanha coragem, ao mesmo tempo com a responsabilidade do que aqueles homens poderiam morrer, que ele não toma da água de Belém, mas ele derrama em libação, em oferta ao Senhor. Belém é a cidade onde Ruth viveu com Boaz. Belém é a cidade de grandes nomes da história bíblica e justamente é o lugar em que a profecia disse que haveria de nascer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Belém da Judéia distava 8 quilômetros de Jerusalém. E é justamente para lá que homens do Oriente estavam querendo se dirigir, eles queriam chegar até lá, porque eles queriam se encontrar com Jesus. Olhem mais uma vez para o versículo de número 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, era o rei daquela época, ele estava para completar 80 anos de idade. Herodes naquela época tinha 79 anos. Primeiro ele foi nomeado governador da Judéia, depois rei da Judéia, subalterno ao Império Romano, e nos dias daquele rei, eis que se dirigiram do Oriente a Jerusalém, magos do Oriente. Há uma expressão aqui muito interessante e ela tem uma origem persa, onde hoje está o atual Irã. A palavra mago aqui, ela hoje está muito desgastada e até mesmo no contexto da revelação bíblica apontava para adivinhos, para homens que cometiam enganos dizendo que eram mágicos. Por exemplo, Simão o mago era um desses enganadores. Mas especificamente aqui, a palavra se refere àquilo que estes homens representavam em seu tempo. Homens sábios, homens doutos, homens que estudavam até mesmo as Escrituras, homens de uma moral ilibada, honesta, religiosos, ficaram sabendo das profecias antigas, porque lembrem-se comigo, durante um período de tempo, o povo judeu viveu nas terras da Pérsia, da Medopérsia, quando Babilônia cai, e eles agora se dirigiram do Oriente, provavelmente a Pérsia, até Jerusalém, o que daria uma distância mais ou menos de 1.600 quilômetros. Para a gente ter uma ideia, é como se eu saísse de camelo, provavelmente o transporte deles, era como se eu saísse montado em um animal, daqui de Aracaju até a capital federal, até Brasília. Eles se dirigem até Jerusalém. E eles se dirigem ou eles viajam 1.600 quilômetros com uma intenção nobre, com um desejo nobre em seus corações. É o que nós vamos ver na sequência do texto bíblico aí. Vamos ler juntos o versículo de número 2. O que foi que eles perguntaram? Vamos ler? E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A figura da estrela aqui é algo intrigante. Por quê? Porque naquela época, muitas nações e povos acreditavam que quando uma grande e brilhosa ou brilhante estrela, ela apontava nos céus, um grande rei haveria de nascer. O interessante é que até mesmo os romanos, um dos seus primeiros importantes historiadores, chamado Suetônio, ele registra que havia uma grande expectativa naquela época, não somente ele, mas outros pensadores ou historiadores e reis estavam sentindo um clima diferente naquele período, e todos eles, os relatos, os registros, os anais da história, descrevem que naquele período havia a expectativa de que os judeus levantariam um rei que haveria de dominar e governar os demais povos. Outros até acreditavam que um rei haveria de se levantar da parte dos judeus para governar todo o universo. Então, irmãos,
todo o clima e toda a expectativa, até mesmo daqueles que não tinham contato direto com as profecias, apontavam para uma chegada ou para o nascimento de um ser, de um ente, de um homem especial, diferente dos demais homens. E aquela estrela, ela então desperta o interesse e a busca daqueles magos do Oriente, que se dirigiram até Jerusalém, porque era o que se comentava naqueles dias ou naquela época, e eles chegaram procurando o recém-nascido. Mas não era um bebê qualquer. Eles estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus. E eles completam por que razão procuravam o recém-nascido rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Certamente eles tinham informações a respeito do nascimento de um rei glorioso, e aqui nós encontramos o casamento entre revelação geral e revelação especial. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia também diz que a Escritura, como a palavra de Deus, nos revela a respeito da glória de Deus e de um rei chamado Jesus. Naqueles dias havia uma esperança ou aguardar de que num tempo certo e um período exato, tudo iria corroborar. Os céus iriam festejar, e Lucas registra isso, quando os pastores contemplam os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, o nascimento do rei Jesus. E então, eles chegam em Jerusalém, eles procuram o rei dos judeus, e eles dizem o objetivo específico, qual o objetivo específico que os levou até lá? Nós viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Antes de caminharmos mais aqui na análise do texto, irmãos, me permitam apenas não seria uma divagação, não seria um hiato aqui no que nós estamos tratando. Mas de imediato nós já notamos a disposição daqueles homens de adorar o rei. E isto deve nos chamar a atenção quanto à nossa própria disposição em adorar o Senhor. Às vezes nós pensamos assim, que história muito bonita. Na realidade, a humanidade floreia demais tudo isso aqui a respeito do Natal, do nascimento de Jesus. Mas nós estamos vendo aqui homens viajando 1.600 quilômetros para adorar a Cristo. Enquanto nós muitas vezes ficamos em casa tendo todos os recursos tecnológicos dos nossos dias e não precisamos viajar 1.600 quilômetros para adorar o Rei Jesus. Mas o texto prossegue e ele fala mais a respeito daqueles acontecimentos ou dos acontecimentos que marcaram o nascimento de Cristo. Agora, existe a figura do rei Herodes que mencionei no versículo de número 1, e nós vamos então ler juntos os versículos 3 e 4 e meditar um pouco aqui. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4. Vamos lá. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Tendo ouvido isso, diz a Escritura que o rei Herodes, ele perdeu o chão. Vou usar uma linguagem bem clara e básica para a gente entender o que a força da língua grega diz a respeito da reação de Herodes. Herodes era o poderoso rei da Judéia. Herodes, historicamente, ficou conhecido por sua astúcia. Para chegar até onde chegou, Herodes passou por cima de tudo e de todos. Herodes mandou matar a sua própria filha, mandou matar a sua própria mulher, mandou matar 2 filhos seus porque estava sentindo ameaças, acreditando que o seu reino seria usurpado. Herodes, ao mesmo tempo que mostrava bondade para com o povo, a ponto de mandar fundir boa parte dos seus tesouros para alimentar a multidão faminta,
não desejava de maneira nenhuma perder o seu poder, o seu trono e a sua majestade. Mas a reação que toma conta do coração do rei Herodes, ela é inusitada. Um homem poderoso, grande estrategista, que lutou batalhas e guerras, agora está tremendo de medo de um menino. Ele perde o chão quando tem informações de que o rei dos judeus nasceu. Ora, ele não era rei, não dominava sobre a Judeia, mas ele sabia que não era legítimo. Ele sabia que não era descendente real de Davi. Ele se alarma, ele perde o chão, e não somente ele, mas toda Jerusalém, porque mais uma vez não saberia quais reações Herodes poderia tomar. O que é que ele faz? Vocês leram comigo o versículo de número 4. Ele convoca todos os sacerdotes, os principais, a nata do sacerdócio judaico, e os escribas do povo, os homens que interpretavam as leis de Deus, e começou a perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Ele queria saber a respeito do Cristo. Mais uma vez, percebam que aquele momento de grande agitação, de grandes expectativas, que não somente estava mexendo com o coração do povo em Jerusalém, mas até mesmo com os gentios, mostra que quando o Filho de Deus fosse levantado, na cruz ele iria atrair todos para si. Os magos do Oriente demonstram que o Evangelho não se fixaria apenas aos judeus ou para os judeus, mas com a vinda ou a chegada do Messias, o Evangelho alcançaria todas as nações. Os escribas então vão responder a ele. Eles são precisos, e eles vão citar a profecia que consta no livro do profeta Miqueias. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6? Vamos ler? Em Belém da Judéia responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Percebam agora que o que Herodes menos desejava ouvir, ele começa a ouvir. Aquela cidade não seria de modo algum a menor entre as principais de Judá. Aquela cidade onde Jacó enterrou a sua querida e amada esposa Raquel e erigiu um pilar em sua memória. Aquele lugar onde Ruth se casou com Boaz e ali viveu. Aquele lugar onde ficou famosa habitação e a cidade de Davi agora passaria a ser, de maneira marcante, profeticamente pontual, cumprida, como o ponto de partida, o local de nascimento, a demonstração da graça e do amor de Deus, quando o seu filho Jesus, ele então viesse ao mundo como um menino, O texto diz no versículo 6 que Judá, Belém Efrata, terra de Judá, teria agora a bênção e o privilégio e o destaque de ser o lugar ou local de nascimento do guia e pastor de Israel, daquele que iria apacentar, segundo a profecia bíblica, o povo de Deus, a igreja de Deus. E a reação então de Herodes com tudo isso não foi de rapidamente, energicamente tomar decisões, mas ele começa a mais uma vez pensar e agir como sempre agiu, como uma raposa velha, astutamente. Versículo de número 7, vamos ler juntos. Com isto,
Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Vejam só, ele começa a agir como sempre agiu, com muita astúcia. Primeiro ele procura saber em que tempo a estrela apareceu, para poder ter uma ideia da idade da criança. Depois ele envia de Belém aqueles magos, e ele pede que aqueles homens se informassem, e quando encontrassem o menino, dissessem também para ele, porque segundo ele também queria ir adorá-lo, ele desejava adorá-lo. A narrativa bíblica nos mostra que esta não era a intenção do rei Herodes. Versículos 16 a 18, nós vamos perceber que Herodes, quando iludido pelos magos, ele ficou tão furioso, que ele mandou matar todos os meninos de Belém. E em todos os seus arredores uma grande matança aconteceu. Ele não tinha a intenção de adorar a Jesus. Ele tinha a intenção de tirar a vida do Filho de Deus. Ele não tinha a intenção de alegrar-se com a chegada do Messias. Mas ele desejava permanecer no trono que nunca lhe pertenceu. E ele desejava então fazer isso, matando, exterminando da terra o Filho de Deus. O que é que acontece então? Quando nós olhamos a sequência e caminhamos para a nossa análise final e as devidas aplicações para fecharmos a mensagem desta noite, nós vamos perceber qual a tomada de posição daqueles sábios do Oriente. Versículo de número 9, o que é que acontece depois que eles ouvem o rei? Vamos ler? Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entendam que o relato bíblico, ele não quer dizer que a estrela estava acompanhando eles para onde eles estavam indo. É como se quando viajamos de carro, quando crianças, nós achávamos que a lua estava atrás da gente. A estrela estava lá, específica, brilhando, no local específico onde Jesus estava. Mas quando estes homens voltaram e tomaram ou retornaram à sua viagem, de maneira sobrenatural, ela começa novamente a irradiar a sua luz e eles continuam a segui-la. O texto diz que eles partem, eles param onde a estrela estava e apontava para onde o menino se localizava, e a reação deles não foi de serem tomados de pavor. A reação deles, descrita no versículo de número 10, é extremamente diferente. Leiam comigo o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. É como se eles dissessem: os nossos 1.600 quilômetros não foram em vão. Aquilo que foi predito, na realidade, nunca foi uma farsa. O que foi prometido aos antigos e os judeus repassaram historicamente para nós, e nós buscamos e perseguimos tamanho o nosso desejo de conhecer o Rei, de fato, é real. E quando eles veem a estrela, eles não ficam atemorizados, eles não perdem o chão como o rei Herodes perdeu, mas o texto bíblico diz que eles são tomados de uma grande alegria e de um júbilo intenso. É como se somente a alegria tomasse conta de seus próprios interiores, do seu próprio coração, da sua própria mente. E eles não podiam fazer outra coisa senão agora entrar na casa e adorar o menino. A partir do versículo 11 nós vamos perceber, ou no versículo 11, nós vamos ver como isto aconteceu. Eles agora vão encontrar a Jesus. Eles agora vão fazer o que disseram no início, estavam buscando adorar o menino. Versículo de número 11, vamos ler. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram,
e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Notem que, pelo período de tempo, a tradição, ou aquilo que nós costumeiramente vemos no período natalino, não é o que a Escritura descreve. Eles não chegam na manjedoura. Na realidade, os 40 dias que antecediam a oferta e a purificação pelo nascimento de uma criança já tinham ocorrido. Nós podemos notar isso no Evangelho de Lucas. Abram comigo no Evangelho de Lucas e entendamos um pouco esta passagem aqui. Lucas capítulo 2, versículos de 21 em diante, revelam a nós que depois do nascimento do Senhor Jesus, que foi em um estábulo, em uma manjedoura, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, depois do nascimento do Senhor Jesus, José e Maria ainda permaneceram em Belém e num estado de relativa pobreza. Olhem só, vamos ler os versículos de 21 a 24, vamos ler. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, da lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vejam, se os magos do Oriente tivessem chegado no momento em que Jesus Cristo nasceu, todo aquele período de tempo não haveria ou não teria acontecido. Eles haveriam ou teriam dado ouro. Com ouro, a oferta não seria a oferta mais simples. Se vocês observarem depois no livro de Levítico, capítulo 12, somente os que não tinham recursos ofereciam as rolinhas e os pombinhos. Um par de rolas e 2 pombinhos. Quem tinha recursos oferecia um cordeiro. Então o que acontece aqui é que quando aqueles homens chegam para adorar, Jesus já havia sido circuncidado, apresentado ao templo, apresentado ao sacerdote, ele já havia passado por todo aquele rito de purificação juntamente com a sua mãe, e somente depois de algum tempo, mais de um mês, aqueles homens chegaram lá. Eles não chegam na manjedoura, eles chegam em uma casa. Agora notem que interessante, as casas daquela região, elas eram construídas nas rochas. Então, embaixo das casas estava o local dos animais. Tamanha foi a necessidade de Maria dar à luz a Jesus, que ninguém ofereceu naqueles dias uma casa, um local. E disseram a ela, ou disseram a José e a sua mulher: se você quiser pode ficar naquele estábulo. O lugar era tão difícil que para entrar naquele lugar, eles precisavam se abaixar e se prostrar, porque a construção, ela estava na rocha. E aqueles homens agora eles chegam, eles veem o menino, não mais numa manjedoura, mas numa casa, mas em uma situação de extrema pobreza, de grande humildade, humilhação. O rei se fez homem, e ele não teve nenhum palácio, coroa, trono, berço de ouro, como nós costumamos dizer. Somente os ignorantes acreditam que Jesus nasceu numa manjedoura dourada, ou que fazem castelinhos do Natal para o povo visitar e bater fotinhas. Jesus nasceu em um lugar de extrema pobreza. Jesus até mesmo permaneceu em um lugar de extrema pobreza. Até mesmo para entrar nesta casa, a porta era baixa e eles precisavam se prostrar. Acreditam que ainda hoje, onde está a Igreja da Natividade em Jerusalém, nós não sabemos se foi lá o local, as pessoas se prostram para chegar no lugar onde supostamente Jesus ficou. Mas dá uma ideia histórica e geográfica da condição de Jesus. Diferente de como os nossos filhos nascem.
diferente de como os nossos filhos ficam, diferente de como os nossos filhos são cercados de tanto conforto. O Filho de Deus estava ali, com Maria, sua mãe. Versículo 11 consta que eles entram na casa, voltando para Mateus capítulo 2, versículo 11, consta que eles entram na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Percebam que a preeminência é dada ao menino, não à sua mãe. Eles se prostram, eles o adoram e eles então abrem tesouros. Eles reconhecem que estavam diante do rei. Em toda a sua humildade, eles estavam diante do rei. E eles trazem ofertas. Que ofertas são estas? Ouro, incenso e mirra. Eu falei, e eu acredito que vocês devem ter lembrado de uma comparação interessante que um dos pais da igreja, um dos primeiros pais da igreja, chamado Orígenes, ele fez com relação a estes presentes que Jesus recebeu. Ele disse que estes presentes eles tinham um sentido interessante. O ouro era sempre dado para um rei. O incenso sempre era a oferta do povo a Deus. E a mirra sempre estava ligada à humanidade, ao ser humano mortal. A mirra acompanhava os mortos em suas tumbas para que não fedessem quando mortos começassem a apodrecer. Jesus então aqui recebe presentes que representam a sua realeza, a sua divindade e a sua humanidade, quando ele se fez carne por amor a mim e a vocês. O final de tudo isso, no versículo 12, nós temos uma descrição, é que aqueles homens, eles não voltam para Jerusalém. Vamos ler, é o último versículo para fazermos as aplicações finais. Versículo 12, vamos ler? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Senhor não intencionava fazer mal àqueles homens, muito menos ao seu filho. Ele sabia dos desejos de Herodes. Então, aqui nós encontramos mais uma vez o papel divino em enviar mensagens ou advertências para aqueles que estavam fazendo parte daquele momento histórico e especial. Um anjo havia consolado José e a revelação de Deus foi: não entregue a sua mulher, não faça nada, porque o que ela disse é verdade, o que foi gerado em seu ventre é do Espírito Santo. Agora, a divina advertência, prevenindo aqueles homens em sonho, é: não voltem para a presença de Herodes. Busquem outro caminho, outro trajeto. E assim aqueles homens fizeram, e eles regressaram por outro caminho à sua terra. Finalmente, irmãos, quais as aplicações, embora nós tenhamos trazido algumas pequenas aplicações à medida que estudamos o texto nesta noite, poderíamos guardar para nós? A primeira delas é que a Escritura, a palavra de Deus, ela deixa claramente para nós a verdade de que Cristo Jesus nasceu cumprindo uma profecia antiga, e ele viria para que Adão, o velho homem, fosse agora substituído pelo novo homem, pelo segundo Adão, o varão perfeito. Ele nasceria e ele viveria neste mundo para apacentar e guiar o seu povo Israel. Mas o sentido da palavra Israel aqui, como nós vamos ver à medida em que lemos a Bíblia, não se limitaria à nação israelita, mas ela teria uma extensão maior, porque a Escritura diz que o Israel de Deus é a igreja. Jesus veio para nós, Jesus se fez homem para viver, sofrer e morrer em nosso lugar. Jesus veio como bom pastor e, como diz a Bíblia, veio para dar a vida por suas ovelhas. E quando isto aconteceu, reações diferentes tomaram conta dos corações humanos, e ainda hoje estas reações elas acontecem. Eu vou explicar para vocês neste momento de aplicação da mensagem. Percebam que
A reação de Herodes foi de desejar matar Jesus. A reação de Herodes foi de total revolta, e o seu sentimento era de que Jesus não viesse para tomar conta da sua vida, para dizer o que ele deveria fazer, para ser um rei a quem ele deveria se submeter. E então a revolta produzida em seu coração ao mesmo tempo levou a temer, mas este temor não produziu nele a sincera devoção de um coração arrependido e que se entrega para Jesus. O seu temor foi substituído por um ódio e por uma ira, e o seu desejo foi apagar da terra o Filho de Deus. A Escritura diz que depois que Jesus nasceu, nós não temos como precisar, provavelmente entre os meses de dezembro a fevereiro, entre março e abril, Herodes morreu. Os relatos históricos dizem que quando Herodes morreu, a terra escureceu. Um grande eclipse tomou a terra. Diferentemente do menino que nasceu na calada da noite, no silêncio da noite, em um estábulo, em sentido e em condição de humildade, a estrela brilhava, cada vez intensamente brilhava, e apontava para os homens o lugar do nascimento do Messias. Herodes morreu, e esta é a situação de muitos ainda hoje, daqueles que sabem que Jesus é o Filho de Deus, que sabem que a história dá provas incontestes de que Jesus veio ao mundo e foi alguém, um homem totalmente diferente dos demais, não no sentido do sofrimento, porque ele sofreu mais intensamente do que qualquer homem, mas sofreu como nós, não no sentido de cometer pecados, porque ele jamais cometeu pecado algum, mas porque foi o próprio Emanuel entre os homens, o próprio Deus entre os homens, o Filho de Deus que, abdicando de sua glória por compaixão, veio sofrer o nosso sofrimento. Muitos ouvem esta mensagem, muitos nesta noite estão ouvindo esta mensagem, e o desejo de seus corações é de apagarem de suas memórias o que estão ouvindo agora. O desejo de seus corações é que Jesus não domine suas vidas, que Jesus não reine em seus corações. Mas a história de Herodes e dos demais homens que tentaram resistir à glória do rei não teve um final feliz. Aqueles que desejam apagá-lo de suas memórias, de sua vida, que desejam viver as suas próprias vidas sem obediência ao Rei Jesus, estão caminhando para a morte. E há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas ao cabo são caminhos de morte. Em segundo lugar, nós encontramos a reação, se eu poderia chamar assim, dos sacerdotes e dos escribas do povo. Olhem que Herodes, alarmado, disse: eu quero saber onde o Cristo deveria nascer. Aqueles homens, eles consultam as Escrituras, eles conheciam as Escrituras e eles falam: em Belém da Judéia. Eles responderam: o profeta disse isso, em Belém da Judéia nascerá aquele que irá guiar e apacentar o povo de Deus, Israel. Mas eles não se alegram com a realidade do nascimento de Jesus. Eles não se regozijam com a realidade de que o Cristo veio, nasceu, a esperança agora raiou. Mas eles permanecem indiferentes, como se nada tivesse acontecido. Suas mentes e corações
empedernidos por sua falsa religiosidade, não os comove. Indiferença completa e total. Do mesmo modo, muitos em nossos dias ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem a respeito de Jesus, permanecem indiferentes, como se nada tivesse acontecido. Em seus próprios corações admitem: é verdade o que o pastor diz, mas grande coisa. Eu prefiro continuar sendo externamente religioso, mas não quero nenhum comprometimento com Jesus. Permanecem indiferentes. E lembrem-se que a indiferença levou o Senhor Jesus a dizer aos crentes e ao pastor de Laodiceia que porque eles não eram nem frios e eles também não eram quentes, porém mornos, Jesus estava a ponto de vomitá-los de sua própria boca, enjoados deles, de sua própria indiferença para com a realidade da graça maravilhosa, bendita e real, que Deus revelou ao homem em Cristo quando ele veio ao mundo. Mas por fim, lembrem-se comigo da reação daqueles sábios do Oriente, importante lição para os judeus. Mateus não registra isso por acaso, mas sob inspiração. Homens que vieram de longe, 1.600 quilômetros de Jerusalém, eles não eram judeus, mas tinham um desejo intenso, não indiferente, intenso não de matar ou apagar Jesus de suas vidas. E quando eles contemplam o lugar específico, exato, onde a estrela estava, eles se alegram com grande e intenso júbilo. Eles são tomados de uma alegria indizível e, como diz o salmista, saltam como corças. Eles são tomados de uma alegria e de um intenso júbilo, porque agora para eles a vida faz sentido. Existem muitos aqui, e eu sei que é a grande maioria, que se alegram quando ouvem falar do nome de Jesus, que se regozijam quando ouvem a respeito da obra de Jesus, que são tomados de emoção e de lágrimas quando olham para suas vidas, quando contemplam tanto sofrimento, vida sem sentido. Porém, quando se encontraram com Jesus, descobriram de fato quão maravilhoso é o nosso Salvador. Eu sei, irmãos, que há aqueles que se alegram com grande júbilo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem final é que prossigamos e que a nossa oferta, à semelhança daqueles sábios do Oriente, seja sempre o melhor para Cristo, como um ouro para o Rei. Seja a nossa vida tudo o que temos e o que somos, como um incenso para o Deus Emanuel. Seja o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, como a mirra para o homem, seja sempre a nossa recordação do sofrimento, da humilhação, do esvaziamento da própria glória que Cristo experimentou por nós, a fim de que nós, indignos pecadores, fôssemos chamados filhos de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia ouvimos a mensagem do Evangelho e conhecemos o Rei Jesus.
e entendemos a razão pela qual ele veio ao mundo, encarnou, se fez homem, e mesmo ainda menino, bebê, foi objeto da adoração sincera de pastores, de sábios de uma região longínqua, daqueles que no templo aguardavam a esperança de Israel. Te louvamos, Senhor, porque um dia a nossa vida ganhou sentido quando conhecemos a Cristo, nós que andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Cristo, que as nossas vidas sejam como ofertas suaves para a glória de Cristo, e que nenhum homem ou mulher, ou jovem ou criança saia nesta noite sem render a sua vida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seu nome é Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.